Então, eu vou falar um pouco a partir, né, da nossa história da educação escolar, a partir dessas imagens. Eu coloquei assim, pedagogia crioula, a arte da resistência, porque, na verdade, as pessoas perguntam muito o que é arte para a gente, né? Fica o tempo todo, e a gente trabalha com... A gente tem uma parceria com o pessoal da Universidade das Belas Artes, da cidade do Porto, Portugal, e trabalha muito nessa história da arte, né? E aí a arte, para a gente, ela, né, acho que é bem diferente, e a gente vem construindo essa ideia de arte, né? E a resistência, para nós, de Conceição, é uma arte, né? A partir do que a gente viveu, da nossa história. Eu acredito que alguns que já leram sobre Conceição, acho que no texto, não sei se nos textos que vocês leram, fala da história de Conceição, né? Da história de formação da comunidade. Mas, assim, vou falar um pouco resumido, né? Conceição das Crioulas, ela foi construída e formada a partir da resistência de 6 negras, né? 6 mulheres, né? Que é em meados do século XVIII, por aí, né? A partir da história oral, a gente dimensionou esse tempo, né? Mais ou menos em 1700 e alguma coisa. Elas chegaram nesse território, né, e começaram a trabalhar, construíram, a plantar algodão na época, né, e depois fizeram uma promessa a partir da chegada também de Nossa Senhora da Conceição, né, com um homem chamado Francisco José. Eles se uniram e fizeram uma promessa para, se conseguissem esse território, né, fazer uma capela e tomar Nossa Senhora da Conceição como a padroeira desse espaço, então, desse lugar. Então, isso aconteceu, né? E em 1802 elas conseguiram, né, posse do território, documentado e tudo. A gente ainda viu esse documento, mas ele foi roubado pelos fazendeiros e tudo. Mas, e aí Conceição se tornou Conceição das Crioulas. Conceição por conta da santa e Crioulas por conta das mulheres negras que construíram esse espaço, né, e que a gente está aqui até hoje. Então, por isso, a arte da resistência, e a partir do que eu vou falando, acho que essa arte da resistência vai se mostrando, certo? Então, pode passar, Edu. Oi. Pronto, então essas imagens aí, né, ela tem muito a ver com a nossa história, né? Tem Dona Lude, que é artesã, na primeira foto, as mulheres, né? Eu vou tentar andar mais um pouco, que já é 3h30, né, Edu? Então, vou... Né, que a gente acha que não fala, mas termina falando muito, né? E aí eu vou deixar um tempo para vocês, né, se colocarem, perguntarem alguma coisa, caso eu ache necessidade. Né? Então, nessas 4 imagens, né, temos as mulheres. Na outra imagem, a gente tem a banda de pífano, né, que é uma tradição da comunidade. Logo abaixo, nós temos André Negão, que é uma liderança, né, importante para nós, que não está presente, mas está presente, né, todos os dias e todas as horas. Do outro lado, a gente tem as crianças, né, com a mão no barro, numa atividade de oficina, num desses encontros aí dos saberes e dos sabores, certo, Pedro? Então, aí nós temos várias oficinas, e aí estão as crianças. Então, eu pensei em trazer essas imagens, porque, na verdade, resume um pouco, né, do que a gente vive, do que a gente constrói, do que a gente tenta fazer a partir das ações da escola, né, que é trazer essa história, essa cultura, essa resistência, né, para dentro do espaço escolar e fora dele também. Porque as ações da escola, é importante dizer isso, né, que elas acontecem dentro, mas muito mais fora da escola, porque a escola, a gente sabe que ela prende, né? Ela não tem espaço para essas coisas acontecerem, né? E a vida da comunidade está lá fora, está nos terreiros, está na associação, está na roça, está na casa da comunidade, está no bairro, né? Está em todos os espaços, nas casas dos mais velhos. Então, essas ações, elas acontecem muito nesses espaços educativos fora da escola. Pode passar.
batendo muito, não, que está aberto o microfone. Então, esse trecho aí é da Carta de Princípios da Educação Escolar Quilombola de Pernambuco, é um documento que foi construído por nós, né, em 2008, 2009, por aí, que ele diz um pouco, né, direciona um pouco, a partir de 4 princípios, como é um pouco o eixo, né, norteador do nosso fazer pedagógico nas escolas do Estado. Então, e aí diz assim, que nós entendemos que somos comunidades, né, étnicas, com nossas crenças, jeito de falar, comer, rezar, celebrar, brincar, com lutas e saberes diferentes da sociedade envolvente, dentro de uma universidade que é rica na criatividade, respeito e resistência. Por isso, a nossa escola deve ser pensada do nosso jeito, como instrumento da nossa luta pelos nossos territórios, na valorização da nossa identidade étnica e dos saberes e histórias transmitidas pelas pessoas mais velhas, buscando a melhoria da qualidade de vida para cada quilombo. Então, esse é um trecho da Carta de Princípios, que é da Educação Escolar Quilombola de Pernambuco. Vou passar. E aí eu já vou diretamente para os eixos do nosso PPP. O nosso projeto político-pedagógico, ele é do território, das escolas do território. No território de Conceição, nós temos 4 escolas, né? Temos 2 escolas de educação infantil e primeiro ao quinto. Temos a José Mendes, que é de sexto ao nono, e temos a do ensino médio, a escola de ensino médio, que é a Rosa Doralina. Então, esse PPP, né, a partir dos 7 eixos principais, e ele pretende ter a intenção para que a gente possa, a partir deles, desenvolver as atividades e ações, né, curriculares, pedagógicas, de conteúdo dentro da comunidade, dentro das escolas, né? E aí o primeiro é a história. Então, a história é um dos eixos, né? E aí, que diz assim, aí é só um trechinho do que está lá, a gente resumiu para não tomar muito tempo, mas dizer um pouco o que a gente pensa a partir de cada eixo, né? E aí diz que a comunidade, essa coisa que eu acabei de falar, a história que eu acabei de falar, né? Que como foi que se construiu essa comunidade, né? E aí vem o território, o segundo eixo, que é um espaço tradicional com característica específica de um grupo étnico, né, que reafirma a identidade e fortalece seus costumes, tradições e valores. É importante dizer, eu falo muito rápido, né, minha gente? Depois eu mesmo eu mesmo fico preocupada que eu estou falando. Ótima, tá maravilhosa. E aí, nesse eixo, gente, uma das principais questões é a luta pela desintrusão e pela regularização territorial. Então, é uma luta de muitos anos, né, em que somente em 2012, o nosso território ele foi titulado em 2000, e somente em 2012 a gente conseguiu que uma fazenda fosse desintrusada, né, onde os fazendeiros tivessem que sair do território e a gente poder estar lá, né, desenvolvendo as atividades e tomar posse, digamos assim, dessa fazenda que estava nas mãos dos fazendeiros. Então, em 2002 somente, né? Então, é uma das lutas, né, prioritária para nós da comunidade, para nós das escolas estar lidando com isso, estar enfrentando isso também dentro das escolas, né? E fortalecendo, né, a cada dia. A identidade, né? Que vem uma questão forte, é a história das mulheres, né? Está na nossa alma. Eu não queria falar o nome de algumas mulheres, mas realmente, né, é bem difícil, né? A história das mulheres dentro da nossa comunidade, a organização, a luta, a ancestralidade, né? Por aí vai. Um ponto importante também, um eixo, é saberes e conhecimentos próprios. Então, essa história dos saberes, eles são muito importantes dentro da escola, né? O saber das pessoas mais velhas, principalmente, os conhecimentos que são construídos em sintonia com a ancestralidade, né? Que mantém viva a nossa história, a nossa luta. Né? Então, é a partir desse saber, né? E dessa aprendizagem, né? E desse fortalecimento a partir das pessoas mais velhas que a gente vai continuar, né? Na nossa luta, né? Lógico que muitas vezes ressignificando esses saberes dentro do espaço escolar, né? E a gente vai
seguindo e tentando fazer cada dia, né, ações que venham fortalecer essas questões. Então, eu queria só falar aí que a gente, nessa História dos Saberes, a gente tem uma prática de produção de livros, né? A gente produz bastante livro nas escolas a partir da pesquisa com os mais velhos, com os estudantes, né? Porque a gente, historicamente, não nos vê nos livros, né? Até hoje, na verdade, né? Quando a gente vê, a gente estava até discutindo outro dia, agora, né? A gente vem desde julho trabalhando com cadernos que a internet aqui, né? Para a maioria das famílias, 60% dos nossos estudantes não tem acesso à internet nem a nada, entendeu? Então, a gente entrega cadernos. E a gente está trabalhando, né, desde o início do ano, lógico que a gente fortalece mais agora, e aí a gente trabalhou várias questões, a cultura, trabalhou os brinquedos, e agora a gente está trabalhando com a questão da consciência, no sentido da autoestima e da resistência. Então, a gente focou essa questão. Quando a gente vai para os livros, gente, Deus, e a gente tem muito essa questão de nós mesmos produzir a nossa história, escrever, colocar lá a imagem que a gente quer, né, para poder a gente nos fortalecer, que isso é importante. Então, a gente tem muitos livros, né? Eu acho que nesse slide a gente não tem os livros aqui, né? Mas aí depois a gente poderia estar mostrando para vocês, né? Livros didáticos, né? Dado para trabalhar na sala de aula, o Crioulos Vídeo, né, que a gente trabalha com os vídeos do Crioulos, já tem mais de 40 vídeos, e que também é um instrumento, um instrumento de trabalho na escola, né, é um material pedagógico, né, os vídeos, por aí vai. Vamos lá. Eu sempre acho que vai passar na mesma hora, né, sempre demora. Pronto, então essa foto é uma foto que resume o que eu disse, né? Aí está a igreja, né? A igreja da promessa, não era essa, gente. A igreja que foi construída logo no início era uma casa de taipa, né? Era uma casa de barro, construída, né, de madeira e de barro, que a gente chama casa de taipa, acho que todo mundo conhece, né? E era um outro lugar. Depois, com o tempo, foi construída essa igreja. E aí são as mulheres de Trancilim em frente à igreja, né, de Nossa Senhora da Conceição. Trancilim é uma dança tradicional, né, que uma das versões da história do Trancilim, ele surgiu a partir da construção da igreja, onde as mulheres, né, os homens, depois de muito cansado e tal, tocavam a banda de pífano e dançavam o Trancilim como uma forma de entretenimento, né, de descontrair e tal. Então, o Trancilim também tem essa história, né, da sua formação, do seu surgimento. Pronto, aí estão duas lideranças importantes, né? André Negão, que continua presente e vai estar apresentando nossa história desde, né, por resto da vida. Ele vai se eternizar na história de Conceição e da educação, principalmente, né? Ele foi uma das lideranças que pensou essa escola da qual eu estou falando, né? Desse pensamento, essa concepção de escola, antes mesmo de existir o prédio, né? Então, foi ele, é uma Givânia, que eu acho que, não sei se você ouviu falar, mas é uma liderança. A gente está aqui nesse momento, né? Tendo essa oportunidade, né? E essa coragem de falar por conta dela, né? Uma pessoa que incentiva muito, né? E que tem o pensamento de construir não, de fortalecer, de formar pessoas no sentido da continuidade da luta. Então, o Givânia é uma dessas pessoas e o João Alfredo. Então, a gente sempre gosta de falar nessas três pessoas principais, não foram só elas, né, mas foram as principais pessoas que, a partir das SEBs, né, lá no final dos anos 80, 1980, né, tiveram a ideia, né, de reconstruir essa escola, né, a escola do colonizador, do fazendeiro, mas não escola, né, do quilombola, uma escola que a nossa história estivesse lá, e ela foi uma das primeiras diretoras da escola José Mendes, né, que já existia a sua ideia antes da existência dela. E aí é Dona Liosa, né, Dona Liosa é uma historiadora importante para a nossa história, né, ela está apontando o dedo aí, ó, dizendo, ó, né, que aqui as mulheres têm muito essa dinâmica, né, da pedagogia, de falar, de dizer, de ensinar, né, e aí essas pessoas estão representando as demais lideranças e as demais pessoas mais velhas da comunidade.
né? Aí eu trouxe algumas fotos, né, dos estudantes em espaços, né, do território, na Pedra da Mão, aqui embaixo era a minha turma, gente, então. Aí lá na fazenda que foi desintrusada, né, uma das primeiras fazendas que a gente tem essa história de ir até os espaços que a gente não tinha o direito de estar lá, então o fazendeiro não está mais lá, agora é nosso, então vamos levar nossas crianças para reconhecer, né, para ver, para ouvir as histórias daqueles espaços. Então Lurdinha aí, que é uma liderança importante, está falando para eles, né, e aí do outro lado é uma criança tirando caroá, né, que é uma planta que a gente faz, né, o artesanato. Né? Aí a professora, né, foi com eles até a roça, né, até né, a Caatinga, para pegar o caruá para fazer a oficina na escola, né, oficina de boneca e tal. Né? E aí a identidade, eu trouxe aí na identidade Dona Ana Belo, que é uma boneca. Dona Ana Belo, ela é representada numa boneca de caruá, certo? Ela está afiando o algodão, contando a história de Conceição e fiando o algodão, porque foi a partir da história do algodão, né? A sua, acho que é direita, não. A minha direita, sei lá, sei que está aí também. Chiquinha, que é uma artesã, né? Do caruá. Aí eu coloquei as bonecas, aí elas são repetidas, mas são 11 bonecas, cada uma mulher representada, né? Contando uma história da comunidade. Tem a artesã, tem a professora, tem a parteira, tem... E aí abaixo eu botei nossas meninas maravilhosas, algumas, né? E Lurdinha com a bacia do barro para fazer o artesanato, né? E Dona Dina, que é a nossa cara, viu? Quando você ver essa cara aí, por aí, que é a logomarca de Conceição é esse rosto. Então é Dona Dina, viu? Essa senhora aqui que também é artesã, né? Então, um pouco da identidade, lógico, algumas coisas que podem representar a nossa cara por aí e a nossa cara no dia a dia, né? Então, é isso. Aí, nos saberes e conhecimentos próprios, Mãe Joana, parteira, né? É uma pessoa de um saber incrível, né? Vê como ela é uma expressão bem forte, né? Bem firme, né? E nós temos aí um livro que foi produzido na comunidade, construído a partir de uma pesquisa, mas que foi com a parceria do pessoal do Observatório Negro, foi um dos parceiros e parceiras desse livro, né, que fala da questão da natureza, que fala das plantas medicinais, onde as crianças pesquisaram os mais velhos e escreveram, né? E essa pesquisa foi para o laboratório, olha só, para ver se realmente, para os estudiosos lá, ver se realmente era aquilo mesmo. E é interessante que o chá que tia Joana dizia que servia para isso, no final, na pesquisa e no estudo lá, confirmou que realmente era aquilo. Então, isso é um livro importantíssimo, né? Nessa história da questão dos saberes da comunidade, né, dos quintais produtivos, aliás, dos quintais de ervas, que aí abaixo tem Maria dos Santos. Né? Ela tem um quintal enorme, né? Ela faz pomada, ela faz lambedor, ela faz uma série de remédios a partir das ervas, né? Então, quis trazer esses saberes. É um pouquinho do que a gente trabalha, que a gente vivencia aqui. Mas, pronto. Agora, os últimos 3 eixos, né? Que é a organização social, né? Que tem a história da partilha, né? Da reciprocidade dos elementos de organizar na comunidade. Uma das coisas importantes são os mutirões. A gente fala muito de organização, muitas coisas vem na cabeça a associação, né? Mas a gente sabe que a associação foi um instrumento, né, que o governo, inclusive, né, disse, ó, tem que ter associação, e a associação a gente sabe que é padrão, né? Aquelas coisas lá que não cabem na vida da comunidade, mas tem que ter para a gente receber o título. E a comunidade se organizou desde a chegada das crioulas, né? Se organiza, a gente sabe, né? Se organiza. E os mutirões ainda é uma coisa importante, né? Por exemplo, tem a roça de fulano para limpar, vai um mutirão, né? Tem uma coisa para fazer. Dia desse teve um mutirão, vou botar uma foto daqui a pouco, do mutirão para cercar a casa da fazenda, que a gente chama. A casa dessa fazenda aí que foi desentrusada agora, que fica aqui próximo da vila. Eu estou falando com vocês e morasse aqui, né? Aqui perto da vila.
Eu ia botar uns mapas, só que não deu tempo, faltou energia e eu não consegui colocar, né? Mas aqui, Conceição das Crioulas, tem 2 vilas, uma Vila Centro, essa igreja que eu coloquei é na Vila Centro, a Igreja da Promessa, né? Fica na Vila Centro. Depois, mais uns 2 quilômetros, tem uma, acho que não é nem 2 quilômetros, tem uma vila chamada Vila União, que foi construída a partir de um projeto da prefeitura, juntamente com a comunidade, e Mutirão também, que foi, a gente chama Vila União das Crioulas, foram as mulheres que, na verdade, enfrentaram esse trabalho para construir as casas, e o nosso território, ele compreende 17 mil hectares, então, e aí tem vários sítios, né, comunidades que a gente chama, dentro desse território. Então, é bem grande, né? Estou tentando colocar um pouco, porque às vezes, né, a gente fala achando que você já só é daqui, na verdade, né? E aí tem a questão de gênero, né? Que eu não poderia deixar essa questão de gênero, né? Que é uma questão importante da gente estar discutindo na escola, né? E a gente tem produzido algumas. Não é fácil, né? Não é um tema fácil, né, por conta da história do machismo mesmo, que está em todo canto, né, que está entranhado nas pessoas, né, e aí, mas essa questão é importante para a gente estar discutindo, desconstruir a ideia de violência, né, e tudo, e a gente tem feito alguma coisa nesse sentido também. E o outro é a interculturalidade, né, a gente precisa de outras culturas, de outros saberes, né, também, para a gente poder nos fortalecer, a gente precisa da tecnologia, a gente precisa da internet, a gente precisa de tudo, mas o que a gente diz, né, e o que a gente tenta desenvolver nas ações é que essa tecnologia, né, que vem de fora, que não é um conhecimento nosso, mas que ela possa fortalecer a nossa luta. Né? A gente quer a internet, a gente quer o Meet, né, como eu estou aqui agora, né, mas nesse sentido. E a gente quer também conforto, a gente quer isso, a gente tem esse direito, né? Mas muito nessa lógica da gente estar nos fortalecendo, né, tá mostrando quem somos, tá colocando nossa luta e nossa história a partir do nosso olhar, a partir do nosso jeito, a partir do que a gente vive e acredita. Edu, estão vendo Eduardo aí, gente? Né? Aqui na foto. Aqui é a QCC, certo? A gente... Essa árvore aí é um baobá, foi plantada por uma grande liderança nossa, chamada SEM, que Eduardo conheceu, né? Ele deixou várias plantas de baobá na comunidade, então ele não está mais com a gente, está, né? Não está fisicamente, mas está. Então, está nessa árvore, está nas ações, está no dia a dia, sempre. Né? E aqui é um mutirão, pronto. Aí foi um dia desse, aqui na fazenda, né? Um mutirão onde as pessoas se reúnem para construir, fazer alguma coisa de forma coletiva. E não sei o que é que vem agora, eu acho que é para concluir, né? Ou não, a questão de gênero, né? As meninas, tem até um vídeo que a gente construiu no Encontro das Artes, no primeiro, chamado Cartão Vermelho para o Machismo. Foi construído numa oficina com os estudantes, né, e com as pessoas da comunidade. É bem interessante esse vídeo, né? Nesse encontro a gente produziu 4 vídeos a partir do Crioulas, né, e dos estudantes. E um deles é o Cartão Vermelho para o Machismo, né? Com essa ideia da questão de discutir isso, de enfrentar essa questão que é bem séria e de desconstruindo algumas coisas que foram colocadas a partir de muito tempo e continua ainda, né? Aí abaixo é uma foto, quando a gente foi para Salgueiro, num prêmio chamado Lucila Angelim, onde os nossos estudantes escreveram, né, a partir de vários gêneros que foram propostos, e se receberam alguns prêmios. Então, foi essa foto diz isso, dessa atividade. Pronto, interculturalidade. Aqui é uma gincana que a gente fez com os estudantes indígenas, né?
E aqui é um encontro, gente, é um encontro, eu fui no que Eduardo estava, eu acho, no último, né, Eduardo? É na Casa da Juventude aí, né? É uma casa que tem uma história interessante, onde a juventude ocupou uma casa, uma cadeia velha que era abandonada, na verdade, e ocupou. E aí, no movimento, foi até a prefeitura para reformar e construir essa casa para que servisse de espaço para a juventude. Então, ela hoje, né, ela tem essa função, né, que é esse espaço para a juventude. E aí a gente estava numa oficina com o pessoal, né, os professores que vêm, né, os nossos parceiros, pessoal de Portugal, e nesse encontro a gente reuniu, acho que 11 universidades, né, que culminou no livro também, né, uma das ideias é a gente escrever também, que a gente sente, que a gente vive também no final do encontro. E a gente tem 2 livros já desse encontro. Eita, está terminando, pronto. E aí, um outro trecho da Carta de Princípios, né, de Pernambuco, da Educação Escolar de Pernambuco, que diz o seguinte: as formas de educação próprias de cada comunidade podem e devem contribuir na formação de uma política e práticas educacionais adequadas, capazes de atender aos nossos anseios, interesses e necessidades diárias dos grupos, tendo em vista que os conhecimentos tradicionais não são incompatíveis com os conhecimentos da escola contemporânea. Pelo contrário, deve estabelecer um diálogo permanente. Trata-se de transformar a escola eurocêntrica num projeto político que respeite, valorize saberes, modos de vida e que contribua na autonomia sociopolítica e econômica dessas comunidades, respeitando os tempos e espaços próprios dos grupos. Então, com essa citação eu fecho, paro por aqui e continuo por aqui, certo? Muito obrigado, Márcia. Para nós darmos continuidade aqui, né, temos as considerações de Eduardo, e aí eu gostaria de saber se ele gostaria de fazer agora ou se ao final da roda. Pronto, então nós vamos abrir agora para a roda, se vocês tiverem alguma dúvida, né, ou quiserem contribuir com a apresentação da professora Márcia, por favor, se posicionem, levantem a mão. Desde já, né, eu gostaria de agradecer novamente. Ícaro levantou a mão, depois eu falo. Mas eu gostaria de agradecer muito a Márcia, principalmente nesse período remoto, né, por ela trazer essas fotos para contextualizar, para mostrar realmente e ilustrar, né, as pessoas, as ações, o quilombo, o território, né. Muito interessante, muito obrigado mesmo. Ícaro, pode falar. Ei, Márcia, tudo bem? Boa tarde, né? Primeiramente, muito obrigado aí pela fala. Eu estou aqui empinicando para te perguntar umas questões, uma questão em específico, né? Que você falou que você tem aí anos de sala de aula. E assim, como é que foi, Márcia, o enfrentamento com relação com aquele currículo fechado? Eu também sou professor, né? Aqui em Minas, eu já tenho aí eu vou para 17 anos de sala de aula, de educação básica, e aí a gente tem um currículo que é fechado, que é amarrado com a Secretaria de Educação, né? Assim, a gente não tem uma formação aqui em Minas há muitos anos. Eu acho que a última formação foi lá em 2004, sobre as questões com relação à questão da Lei 10.600, né, da lei. E aí a gente não tem uma discussão feita dentro de sala de aula, a não ser quando o professor pega, né, quando ele assume, né, e aí você está falando aí de uma escola inteira, de uma direção, de professores que comungam essa ideia. E aí eu queria saber, assim, como é que foi esse primeiro enfrentamento no início, né? Porque não deve ter sido fácil esse primeiro enfrentamento com relação à Secretaria de Ensino, que é um lugar que, se a gente é fechado, eu acho que a Secretaria de Ensino deve ser um lugar 2 vezes mais fechado que a gente. Assim, pelo menos a percepção que eu tenho aqui do interior de Minas, é muito complicado a gente conseguir tirar, né, alguma coisa da secretaria, secretaria não, né, superintendência, né, que a gente fala. Antigamente chamava delegacia, inclusive, né, delegacia de ensino,
Então, enfim, acho que isso representa muito. Mas é isso, Márcia, eu gostaria de ouvir aí a sua fala. Posso, né? Então, Ícaro e os demais, importante essa colocação. E essa pergunta não é do passado, ela é atual, não era, ainda é. Por incrível que pareça, tudo que eu coloquei aqui, que a gente já construiu, né? E ainda tem muitos enfrentamentos, né? Eu estava conversando agora com Diva, que é a coordenadora pedagógica da escola, e que trabalha com a gente há muito tempo, que também está na luta, que é da Comissão de Educação. Eu dizendo, Diva de Deus, pois nós temos uma lei, né? Uma lei que institui a Semana da Consciência Negra. Até agora, a Secretaria de Educação não falou nada. Imagina, nós estamos no meio da Consciência Negra, que é onde a gente, às vezes, aparece, existe, né? Para todo mundo, né? E não disseram nada. Eu fico pensando, Jesus. Primeiro porque eles acham que essa história do negro é a coisa nossa, é o povo de Conceição. Quando vê alguma coisa, é você de Conceição. É como se a gente tivesse que aprender a ensinar para todo mundo e fazer para todo mundo. Então, ainda é assim. Nós já tivemos muitas conquistas, né? E, por incrível que pareça, é o governo que a gente apoiou, que a gente apoia. Né? Inclusive, eu estou gestora, a gente tem muito isso, né? É uma indicação, é uma seleção da comunidade, é uma indicação do gestor, depois da comunidade, mas a gente está enfrentando, né, no dia a dia essas questões. No início, a gente fazia, né? A gente dizia que fazia uma coisa e fazia outra, entendeu? Aí ele mandar, né, aquela história da grade, né, que também era assim, a grade curricular, a grade, né, a gente sabe qual é a grade. Grade, né, o que é que faz uma grade na vida da gente, né, de algo, ela prende, ela, né, a grade que faz o tijolo, ela nivela, deixa tudo, né, tudo igualzinho. Então, esses termos, eles têm muito isso, né, de prender, E aí, o currículo, né, a grade curricular, que é o conteúdo, que a gente sabe que o curricular compreende o mundo todo, não é o conteúdo, né, é uma parte do currículo. E aí, a gente começou fazendo isso no início, né? Tá lá isso, vamos botar que a gente fez isso, mas a gente fez isso, entendeu? A nossa vivência, a nossa vida, né? E aí, com o tempo, a gente foi nos colocando, enfrentando isso, a gente conseguiu, né, 3 concursos específicos já, porque isso também faz diferença na vida de uma pedagogia diferente, de uma escola diferente. O professor da comunidade, isso é uma luta das comunidades quilombolas do Brasil, né, ter o professor da comunidade, né, que vive, que está ali, que sente, né, que é da história. Então, nós tivemos 3, com muita luta, e também por conta desse governo que de certa forma, nos ouve, né? E às vezes não ouve, mas a gente acha um avanço já, uma conquista importante, essa história dos concursos, né? Mas é uma luta até hoje, essa questão com as secretarias. A escola do Estado, que é a escola do ensino médio, é muito mais difícil ainda. É um negócio assim do outro mundo, né? Porque, primeiro, está lá no Recife, aí tem uma gerência aqui, que não, assim... Essa escola já tem 9 anos, né? E aí a gente nunca conseguiu sentar para construir uma coisa mais, né? O importante é ter o PPP que compreende as 4 escolas e ter o professor lá, né? Que é da comunidade, que vive a gestão. Então, isso faz uma diferença, você tem toda a razão. Né? Imagina as escolas, né, que não tem as pessoas da comunidade, o que é que acontece, e que o secretário, a secretária não tem, né? Que não está nem aí, que a gente não tem esse acesso, na verdade, né? Esse enfrentamento, né? Não é nem um acesso, é enfrentar mesmo, é estar o tempo todo dizendo, nós estamos aqui, a gente quer isso. A gente já conseguiu construir as diretrizes municipais, ainda não foram homologadas, mas a gente construiu as diretrizes, né? E é a partir disso que a gente vem trabalhando, vem se colocando, né? E a gente vai muito para cima, né? A gente, né? É interessante porque, assim, é uma coisa que a gente aprendeu, né, que a gente fala, a gente diz, a gente vai, a gente pede a reunião e a gente faz, mesmo não estando no papel deles, no papel que eles enviam, no papel que eles acham que a gente faz, né? Mas está aí, o PPP é esse, a gente mandou para a secretaria,
no início eles disseram que não podiam ter PPP dessa forma, tem que ser aquele padrão, entendeu? Nosso PPP é totalmente diferente dos que existem, né? O que dá o diferencial nas escolas é o planejamento, o plano, né, a partir do público que ele recebe. Lógico que as ações que eu vou desenvolver no ensino médio é diferente da educação infantil, né? Por conta da faixa etária que a gente recebe em cada escola, né? O que tem diferente das escolas é isso, mas a concepção, né, geral é essa que eu coloquei a partir dos 7 eixos. Mas é um enfrentamento diário, todo dia, toda hora, a gente está lá. E a gente passou 4 anos agora. Não, vou só contar a história para vocês de quando a escola José Mendes a gente conquistou ela em 95. Então, Givânia foi a primeira diretora, passou 95, 96. Em 97, mudou a gestão municipal. Então, gente, eles tiraram todo mundo. Veio os filhos dos fazendeiros. Então, foram 4 anos de retrocesso, 4 anos de sofrimento, para a gente, porque a gente ainda não tinha, assim, essa questão mais fortalecida da questão da normativa, da questão das leis, entendeu? E aí, no 2021, a gente retoma essa escola, né? E a gente retoma essa escola, né, a partir né, dos professores, com as lideranças, e a gente passa 16 anos, né, nessa gestão escolar, né? Mas o importante é que, muitas vezes, desde que a escola existe, nós somos as lideranças, nós estamos na escola e nós somos os alunos, entendeu? João Alfredo, por exemplo, e André Negão, esse que eu falei aí, eles eram a liderança que pensavam em escola diferente e que estavam na associação, que estavam na comunidade e que eram os alunos. Então, é um movimento interessante que muitas vezes a gente não sabe nem quem nós somos, né? Nem o que é que a gente, no sentido de função, entendeu? Né? Mas a gente sempre se coloca enquanto comissão de educação, mesmo eu estando num cargo que é político, né, que é do gestor, digamos assim, que não é, né, que é da comunidade, certo? Não sei se eu respondi, mas seria isso. Muito obrigado, Márcia, você respondeu sim. Eu vou passar agora a palavra para Vitor. Vitor, por favor, pode ligar seu microfone. Obrigado, Pedrinho. Bom, primeiro cumprimentar a Márcia. É um prazer estar conhecendo e também aprendendo muito contigo. Agradecer por convidar a gente a conhecer um pouco Conceição das Crioulas, né, sua terra, que eu já conheci um pouco por conta de Eduardo. Tanto eu quanto ele quanto Pedro está mediando. E eu acho que Matheus está por aqui. A gente faz parte, né, da comissão organizadora do curso. E eu acho muito interessante mesmo entender um pouco sobre essa disputa, né, entre conhecimento formal e conhecimento tradicional, que eu acho que um ponto vital é dizer que não são antagônicas, mas se complementam e se aperfeiçoam, né? Ressaltar o conhecimento tradicional não é a mesma coisa do que, por exemplo, está acontecendo muito no Brasil, que é esse anticientificismo, né, essa anticiência, essa busca pela mentira, pela fake news. Eu acho que a gente tem que diferenciar as duas coisas. E é muito importante essa conexão com o território, essa conexão com a etnicidade. Só que eu fiquei o tempo todo com uma curiosidade, particularmente em relação a esses materiais que foram colocados para esse encontro, porque, se não me engano, a sua dissertação é de 2017, né? Aí o livro também que saiu sobre o encontro, ele é de 2017 também, e o documentário Blackout é de 2016. E, assim, é muito interessante como sempre buscam pegar essa questão da educação, a educação política, mas também a educação dentro das escolas. E eu queria saber, eu acho que você tocou um pouco sobre isso na sua fala, sobre como é que a pandemia afetou essas metodologias, essas relações. Por exemplo, no seu texto com Diva, vocês falam muito da afetividade. E eu não sei como é que é, por exemplo, a afetividade dentro do processo pedagógico, ela pode se dar, por exemplo, através das telas, através das virtualidades. Como é que essas relações, por exemplo, tanto com a mente quanto com o próprio estômago, né? Porque os sabores estão aí, se dão. E se existe alguma expectativa, por exemplo, para o depois, para o pós-pandêmico, né? Entender um pouco como que essa luta, que tanto você quanto também Givânia, que é com quem eu aprendo muito, essa luta por uma educação transformadora,
ela mudou de 2020, 2021, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Obrigado. Certo, então veja só, é um desafio enorme essa questão. Primeiro dizer que até agosto não tinha como ter aula. A gente, na verdade, foi assim. Desde o ano passado, que a gente vem nessa luta, né, da história de ir batendo nessa tecla e dizendo que a história da exclusão mesmo, né? Então, com a pandemia, né, não era que não existia, existia, mas se tornou mais evidente, né? E os nossos estudantes, né, aqui na nossa região, como eu já falei, nós temos uma turma de 23 estudantes, se eu, né, der uma aula hoje, 3 apenas participam. E a gente ficou dizendo isso, ó, se a gente, na nossa cabeça, se a gente for dar aula pelo Meet, ou pelo, sei lá, pelo Zap, alguma coisa, a gente vai excluir mais ainda, né? Porque os que estão nas comunidades não vão ter acesso, né? E a gente ficou nessa agonia, eu digo muita agonia, né? Nessa questão, né? Porque eles não têm acesso, a maioria não tem, e isso se tornou muito mais prejuízo para nós. E aí as pessoas vêm, porque agora é um novo normal. Na falta de acesso às tecnologias, não é normal para a gente, e nem é novo, né? Então, é muito antigo, né? Está com muito tempo que a gente vive isso, né? Porque parece assim, né? Que está tranquilo, né? A gente está no novo normal, as pessoas têm acesso e está lá. Então, isso para a gente, eu digo sempre, isso não é normal para a gente e não é novo, né? Se tornou mais evidente agora a desigualdade por conta do que a gente está vivendo. E os nossos estudantes, as nossas crianças, né, estão muito mais excluídos do que antes. Né? Muito mais excluídos, né? A gente, né, sendo violentado por essa questão da falta das tecnologias, o prejuízo vai ser maior e irreparável, né? E aí, essa história da afetividade, né, da história do estar junto, ela... Hoje, a gente fez uma atividade presencial com os estudantes na escola. Então, assim, e a gente percebe, né, o quanto aquilo faz falta no dia a dia, né? Quando a gente começou a dar aula, em agosto a gente decidiu que ia, porque, assim, os que têm acesso, né, que é o da vila, a que está mais próximo dessas 2 vilas que eu falei, eles querem a aula, entendeu? Né? Acha que ele tem direito, né? E a gente ficou nesse vai, não vai, e a gente resolveu fazer 2 aulas por semana. Mas sabendo, né, que não é nós que estamos causando a exclusão, né, mas a gente tinha esse sentimento de estar causando a exclusão. Né? Quem está causando a exclusão e a desigualdade é quem não deu acesso, né? Que é o Estado, que é o governo que não dá acesso a essas tecnologias. Né? Mas a gente tinha muito isso no pensamento. Eu digo, não, Diva, a gente vamos fazer, porque os que estão aqui estão querendo e a gente está sem... E a gente começou a fazer isso, mas sabendo que é uma diferença enorme, uma disparidade enorme em relação, né, às outras escolas, mas na cidade também tem muito isso. A gente sabe que tem muitas, né, uma população pobre nas cidades, né, e a gente não sabe, né, do futuro em relação a isso. A pandemia, essa falta de acesso às tecnologias, a gente sabe que vai ser prejuízo, né, tanto na questão da aprendizagem formal mesmo, do saber, do ler e escrever, mas também da afetividade, do tempo que você ficou distante, do tempo que você não pôde estar próximo, né? Então, ele sente muita falta e a gente também sente muita falta disso, né? E a gente fica muito angustiado com essa situação, que não é nova, né? Que é de muito tempo e que a gente sabe que a nossa população, os pobres, né, os que estão, né, nas periferias, né, e os que estão em comunidades indígenas sofrerão muito mais do que os demais, né? Mas assim, para a secretaria muitas vezes isso não tem assim, não tem noção, não é que não tem noção, não tem muita importância, na verdade, né, do que isso causará na vida dessas pessoas, né, das crianças e adolescentes e todos nós, né? Muito, muito obrigado, Márcia. Nós temos mais algumas contribuições aqui, gente. Eu ia Então, perguntar, Vitor, eu estou achando Vitor parecido com uma pessoa que eu já vi. Eu já vi tu, não foi naquela outra aula?
Qual aula em específico? Que eu também tenho um problema de Miguel, memória que é lê tu, naquele terrível. encontro que foi feito, ele estava, né? Não, é só O para ver que eu não estou muito... do coletivo jurídico da CONAC? Foi da pesquisa, do lançamento da pesquisa. Ah, sim, sim, verdade. A live. Tem razão, é mesmo. Tá vendo aí, Vitor, que meus 47 anos, mas meu juízo tem hora que eu acho que não tem um juízo, né? Mas meu juízo eu acho que tá... E Tá olha que eu bom acho que eu ainda, tava eu de só cabelo participo longo, dessa viu? prova. E que o juiz está prestando ainda. Massa. Então, professora Márcia, muito obrigado por contar parte da sua história, né, e parte também da história do coletivo de Conceição das Crioulas e também de toda a ancestralidade, né, que a senhora traz, e também das lutas que vocês pretendem fazer e das lutas que vocês já travam, tanto com o poder público quanto também das lutas internas, né, da comunidade. E eu gostaria de passar a palavra para Edu, se ele já puder, né? E perguntar aqui se mais alguém tem alguma contribuição ou alguma dúvida para tirar com a professora Márcia. Edu, é contigo. Oi. Gente, eu estou com um problema aqui, porque no instante eu estou em votação de um processo de meu interesse no meu departamento. Então, eu estou escutando duas coisas ao mesmo tempo, assim. Então, minha cabeça já está meio em pane. Eu passei aqui os slides de massa e tal, e agora, nesse instante, está em votação o processo do meu interesse. Então, eu vou pedir desculpa, assim, porque eu quero escutar um pouco o que é que estão indagando lá no processo, para eu poder contra-argumentar, porque é um reconhecimento meu, um pedido de reconhecimento de atividade de pesquisa fora da UFPB, junto ao GEPEG, junto ao grupo da Comissão Camponesa da Verdade, que já passou por aqui, né, a professora Alessandra e outros no nosso curso, e aí eu estou com o ouvido lá e vou precisar ficar um pouquinho lá. Mas se vocês conseguirem segurar mais o máximo um pouquinho aí, mais uns 15 minutos, aprender mais, dialogar mais, eu agradeço, que é o tempo que eu vou aqui, dou um alô e volto. Pode ficar tranquilo, professor, a gente segue daqui. Então, eu gostaria de fazer uma contribuição, né, que no início eu fui dar uma introduzida, e aí eu acabei entrando em outras questões, né, fazendo uma pergunta, mas que serve para a gente trabalhar aqui um pouquinho, né, professora Márcia? Que é muito interessante como quando a gente vê o documentário, vê o curta-metragem, né, e vê também como os textos, tanto de Givânia, que foi indicado para nós no mesmo livro, como material complementar, quanto o seu também com Diva, né, e quanto também o seu capítulo da sua dissertação de mestrado, se eu não estou enganado, né, dialogam nessa perspectiva de dar protagonismo à própria comunidade, né, de ouvir, de contar a história, e de saber que a história ela também pode ser transformada numa forma de existência, né, não somente aquela questão que eu volto, não somente a teoria vai fazer você existir, mas também a contagem de histórias, né, as trocas de saberes culturais, a interculturalidade, como o Márcio expôs aqui grandemente, né, faz parte de todo esse processo dialógico e construtivo de conhecimento, né, e de saber e de episteme. E aí eu gostaria de saber, professora Márcia, como é que essa questão da pedagogia crioula ela pode se tornar um vetor de luta, né, para se tornar um substitutivo, ou, eu não gosto muito do termo alternativa, né, mas como é que nós podemos substituir toda aquela pedagogia patriarcal e toda aquela pedagogia colonialista, né, pela pedagogia crioula, porque, ao meu ver, essa pedagogia, como é descrita por vocês, né, é muito mais focada na nossa realidade, e principalmente na de vocês, né, eu falo aqui na nossa como sociedade brasileira, mas principalmente na de vocês, né, para produzir educação popular. Né? Eu gostaria de saber como é que a gente tem esses embates, sabe, de desconstruções e construções dessa pedagogia. Então, Pedro, como eu acho que eu falei no início aí, que não são questões simples, né? E que eu, às vezes, tenho receio de falar dessa questão em relação à escola, assim, do decolonial, de substituir, entendeu? Que acho que não seria nesse sentido, né? Eu entendo o que você está falando,
né? E aí a gente tem muito esse cuidado, né? Porque uma das questões da pedagogia crioula é a interculturalidade. No início, quando a gente falava de Conceição, falava dessa história, o povo dizia: ih, meu Deus, vão virar o gueto agora, só falar de Conceição. A gente já fez uma formação, um seminário na faculdade, quando a gente, acho que no início dos anos 2000 e alguma coisa, aí 2005, 2005, que o povo ficou assim: meu Jesus, a professora não disse que não dormiu de noite, pensando como era essa pedagogia de Conceição, que desconstruiu os parâmetros, né, da educação, que como é fazer essa escola do seu jeito, como é isso? Então, né, o maior desafio nosso é, por exemplo, essa história que eu falei, a escola é a educação escolar, né? Ela, né, ainda segue padrões e questões que está na educação escolar, né? E aí, muitas vezes eu coloco, tem gente pergunta assim: e essa escola de Conceição, ela tem parede? Olha só, entendeu? Porque muitas vezes, né, a forma como a gente fala, por isso que eu gosto de trazer as fotos, as imagens, eu digo: tem parede, é uma escola, entendeu? Porque as pessoas imaginam que não tem parede, é debaixo de uma árvore, assim, né? Que não é isso. A escola, a ideia da gente é desconstruir primeiro essa história do currículo, né? Da questão das crianças, primeiro saber quem são. Primeira coisa é saber da história. Quem são eles, de onde eles vieram, a partir de onde, de que raiz, né? Para poder, a partir dali, eles ouvir aquela história, se fortalecer e dizer: eu sei quem eu sou, né? Principalmente da resistência, que os livros didáticos não trazem, né? Traz o quilombo como um escravo, coitado. Primeiro, uma questão muito séria, a questão do ser quilombola, né? A forma como ele é colocado, né? O termo quilombo, né? Pelos livros, muitas pessoas não queriam ser quilombola, não, eu sou nada, eu não sou escravo, né? Porque o termo quilombo, né? Nos livros didáticos, na história que foi passada para a gente, ele remete a isso, né? A estar lá sofrendo, apanhando, a feio, né? Ser feio, né? Não tem inteligência, não tem capacidade. Então, as pessoas não querem ser assim. A gente não quis ser assim. Eu fui morena um tempão, né? Porque isso foi construído na nossa cabeça, né? Que era feio, então eu não queria ser negra, não queria ser preta, entendeu? Então, isso é um processo interessante, que isso a gente não quer viver mais. Então, a gente não é por aí. Então, a gente quer transformar isso num outro processo onde as crianças, né, queiram... E se vocês verem, gente, por incrível que pareça, é uma transformação enorme. As crianças vêm para a escola com um cabelo assim, com uma flor enorme, que a gente não via, a gente alisava o cabelo mesmo, né? Porque a escola, né, colocou isso, né? Então, essa escola, ela tem resultado. Quando fala da avaliação, eu penso muito nisso, né? Na nossa avaliação, a partir do que isso pode mudar, né? De vivência, né? De situações e de autorreconhecimento, de autoestima e de resistência para as crianças, né? Então, isso não é fácil, né? A escola está ali, bem aqui em frente à minha casa. Tem um portão, tem uma grade, né? Tem as salas, tem as paredes, mas o importante é o que a gente faz, o que a gente promove a partir das ações, né? Mesmo dentro daquele espaço ou fora dela, a partir dessa história da luta, de fortalecer, de falar de nós, de mostrar quem somos, né? De levar o livro para a nossa cara, de eles irem até o Zambuzeiros, deles irem... Um espaço que não era habitado por a gente não podia andar lá, né? Nos açudes, em espaços que eram nossos e que foram tomados. Então, a ideia dessa escola é essa, né? De ser contra isso e de colocar a partir de nós fazendo, né? O que a gente construiu coletivamente. O importante é isso, não é uma coisa eu dizer: a escola é assim. Quando a gente fez um diagnóstico em 2003 para a sistematização desse projeto, que já existia nas ações e na cabeça das pessoas, né? E a gente ouviu a liderança, ouviu a juventude, ouviu os mais velhos, e ele dizia: eu quero uma escola que conta a minha história, mas eu também quero uma escola onde meu filho aprenda a ler e escrever. Ler bem, escrever bem, entendeu? Então, tem esses dois lados, essas duas questões que, para nós, é mais desafiador ainda, né?
é fazer uma avaliação externa, por exemplo, uma avaliação que vem não sei de onde, não sei para quê, né? Que a gente ainda não conseguiu ainda, e a gente sabe, né? Não sei para que, mas a gente sabe, né? Que é para dar números, né? Para o estado de Pernambuco dizer que está lá em cima, que está bonito na fita, que não tem estudante fora da escola, que a gente sabe que tem, né? Que não estão acessando, que estão recebendo um caderno de forma remota, que as famílias e as mães não têm como estar ensinando, até porque não são professores, né? Mas a responsabilidade hoje é das famílias, né? O Estado, a Secretaria está botando a responsabilidade de ensinar para as famílias, porque as famílias estão, né, sem ter o direito, sem ter o acesso às tecnologias, e eles é que estão fazendo isso. Imagine só, né? Aí o que é que muitas vezes a mãe faz? Ela faz a tarefa do filho. Ela está errada? Tá, não. Ela não está errada, não. Entendeu? Ela não consegue ensinar, ela não tem escolarização suficiente, nem didática para ensinar, que até nós professores às vezes não temos, né? Não sabemos um bocado de coisa. Mas elas estão nessa situação, viu, Vitor? Você falou da história da pandemia. Então, né, dessa história, o que tem causado na nossa vida. Então, tem causado tudo isso, angústia, né, tem causado prejuízo, tem causado desinformação, tem causado, né, mais ainda, desigualdade, né, e exclusão, infelizmente. Né? E a gente está aqui, às vezes fica impotente sem poder fazer muita coisa, porque muita coisa né, a gente não pode fazer nesse sentido de, pelo menos, as pessoas terem acesso a essa internet, a essa tecnologia que ajuda muito nesse momento. Entendeu? Muito obrigado mesmo, professora, pela elucidação das questões e por toda a contextualização. Para acompanharmos aqui o chat, né, eu vou ler aqui a mensagem que Luciene mandou. Ela disse: muito bom, parabéns pela luta. Muito obrigada por compartilhar essa história tão importante e bonita. E Gabriel Crespo disse: eu só gostaria de agradecer pelo encontro de hoje e confirmar como funcionará a avaliação. E Luciene novamente disse: muita reflexão com todo esse depoimento. E justamente é isso que eu quero passar para a senhora, né? Muito obrigado, né? Por ser vetor de luta, por ser vetor de inspiração também, sabe? Por ser o ponto fora da curva, como Givânia e como também muitas outras mulheres que são lideranças negras, né? E também ao professor Eduardo, agradeço aqui a realização desse curso, e a Vitor também, que está do meu lado sempre. Então, são agradecimentos mútuos, né? Sempre, tem que ser. E aí eu gostaria de passar a palavra para o professor Eduardo, se ele já puder, e aí nós fecharíamos com o último questionamento de Gabriel, né, para a gente amarrar direitinho como é que vai funcionar a avaliação, certo? Professor. Quer responder logo a Gabriel, não? Eu posso sim. Olha, nós fechamos aqui muitas ideias, né? Nós debatemos muitas ideias. Eu acredito que a gente poderia levar para a nossa comissão para conversar um pouco mais, e aí nós daríamos a devolutiva. O que vocês acham? Eu concordo. Eu fiz alguns apontamentos aqui, acredito que Vitor também, e a gente pode fazer dessa forma. Por mim tá tranquilo, se vocês conseguiram capturar tudo aí. Depois a gente manda até para a Márcia saber se a gente está fazendo uma avaliação legal dos cursistas ou não. E se a gente está fazendo uma autoavaliação condizente com a proposta, né? A proposta é ser antirracista, é ser decolonial, né? É ser uma perspectiva crítica de construção de direitos, né? Como é que a gente está se avaliando, né? Como é que a gente avalia o que a gente faz, né? Isso também é uma questão, né? Dentro dos limites, né, que se tem, dentro das estruturas que se tem, que se impõem, o que é que a gente faz? Se ninguém for contrário a gente fazer esse encaminhamento, para mim está de bom tamanho. A gente dá um retorno até próxima semana, pelo WhatsApp, pelo e-mail também, sem problema. Pode ser assim, gente? Então, beleza. Só para não dizer que não comentei nada, sobre também algumas questões relacionadas às ações afirmativas. Tem muitos estudantes aqui, Márcia, que não são da UFPB, você também não é, eles não sabem dentro da própria instituição, né? A gente tem passado por alguns desafios, eu não vou falar todos, não é o caso, eu quero pegar especificamente as ações afirmativas. A UFPB foi a última instituição do Nordeste a criar ações afirmativas
porque se dizia que na Paraíba não tinha negro, né? Então, essa construção da autoimagem, da autoestima, da ancestralidade, a Paraíba tem um buraco muito grande, né? Uma linha abissal muito grande entre essa compreensão de si própria enquanto um estado do Nordeste, também formado por uma população negra, e dentro das famílias e das escolas, enfim. Eu faço parte do NEAB, que está completando 10 anos no ano que vem, e quando eu cheguei na universidade em 2009, não tinha nem sequer ações afirmativas, né? As ações afirmativas na UFPB só começaram em 2014 para 2015, e perceber a sala mudando, né, enquanto professor, você olhar ali, né, não só vendo mais os mesmos estudantes, homens, héteros, brancos, na sua maioria, assistindo a aula, foi bastante recompensador, né, de tantas outras lutas que a gente sabe que vieram antes da gente para que isso fosse possível. Mas a gente queria criar um instituto, uma estrutura dentro da universidade também de recepção, de acolhimento, né, e de debate sobre o tema. E recentemente a gente foi provocado a criar as balizas para ingresso e permanência de estudantes indígenas, quilombolas, negros e negras nas pós-graduações. Então, estamos nesse patamar, né, dentro de uma conjuntura desfavorável, dentro da própria instituição, e de muitos e muitos docentes que se dizem antirracistas, que fazem trabalho com indígena, com quilombola, mas que na hora de se colocar à disposição para um debate desse não se coloca, né, porque é militante de Facebook e de artigo para ganhar, né, pontuação, mas na hora de ir pegar tecnicamente isso e dizer assim, vamos fazer uma resolução, você só conta com 3 ou 4 mesmo para fazer. Quando tem a oportunidade de ajudar outras pessoas a transformarem suas próprias vidas, né? Porque uma cota é a própria pessoa mudar a vida, falar pela vida dela, ter oportunidade, né? Aqui na Bahia tem muito assim, gente, que escreve sobre bem viver, sobre comunidade, mas não se envolve em nenhuma política na hora de enfrentar, né? É incrível. Ainda tem gente que se diz dono dos indígenas, dono de quilombo. Márcia, que passou pela UNB, o mestrado de Márcia foi lá na UNB, ela sabe, né? No centro do Brasil, numa das universidades mais importantes do Brasil, ainda tem gente que se comporta dentro dos cursos progressistas com um pensamento extremamente colonial, né? De dizer assim, não, porque é meu quilombo, porque... né? Enfim, isso a gente... E eu fico feliz também por outro sentido complexo e dialético de estar na... Eu não sou professor de pós-graduação, poder estar debatendo com um professor de pós-graduação a inclusão de indígenas e quilombolas dentro desse espaço, né? E isso começou, gente, eu preciso registrar aqui, dentro da UFPB, com a ida de um estudante de Conceição das Crioulas para a UFPB para fazer o curso de História de Movimentos Sociais do Campo, que foi a Aninha, né, a filha de Cida, de Aparecida Mendes. A UFPB, mesmo com o curso progressista, financiado pelo Pronera e bancado pela articulação dos movimentos do campo, não aceitava uma quilombola dentro do curso. Então, a negritude ela tem que enfrentar a branquitude racista, a branquitude da esquerda, a branquitude feminista. São tantos... E a da esquerda ainda é pior, viu? Porque é isso, um bolsominho que os que conhecem as nossas táticas, os nossos estudos, né? Todos os nossos esforços e usam contra a gente mesmo, né? É muito foda. Ou se apropria ou usa contra. Isso assim, é angustiante, mas a gente conseguiu abrir essa fenda que foi a UFPB aceitar, com a declaração da Associação Quilombola de Conceição das Crioulas, Aninha cursar o curso de História para movimentos sociais, porque se identificava que movimentos sociais eram aqueles de luta pela terra, como se quilombola não lutasse pela terra há 520 anos, e os indígenas também não, né? Estão lutando, né? Enfim. Isso é revelador de quanto a universidade é colonizada, seja à direita ou seja à esquerda, em vários aspectos, né? Então, foi uma abertura muito importante. E, recentemente, também, né, o NEAB está no debate de construção da resolução da Defensoria Pública do Estado da Paraíba para a criação de vagas para quilombolas formados em direito, sejam advogados e advogadas que possam fazer concurso para advocacia, e das ações afirmativas para a população negra também nesse espaço. Eu acho que é importante registrar, porque é uma vitória de um processo, né, maior e mais importante de pensar uma sociedade que no ano que vem vai estar discutindo não só a eleição, mas possivelmente
a continuidade ou não dos programas de ações afirmativas no Brasil. Então, é uma pauta política super importante da gente ficar atento, né, e atentas. E, por fim, um outro espaço que recentemente também a UFPB vem buscando força e aliados e aliadas para compor, é o reconhecimento do título de mestre de notório saber popular e ou tradicional. A gente sabe que algumas universidades já têm esse reconhecimento. A UFPB conseguiu recentemente aprovar dentro do Departamento de Artes Cênicas. Hoje eu estou levando para o meu Departamento de Ciências Jurídicas esse tema também, para que seja votado a moção de aplauso a essa iniciativa. Por que é importante isso, gente? Porque o notório saber para a universidade permite que a gente crie mecanismos de financiamento aos pesquisadores e pesquisadoras da temática dos saberes e fazeres populares. Porque não é mais essa relação de objeto-pesquisa, né? Então, se existe uma mestra de algum saber que vai participar de uma pesquisa de mestrado, de doutorado, que ela seja remunerada e remunerado para isso. Porque é tempo. Você passar, como Márcia passa, 5 horas dando entrevista para Eduardo, é tempo da vida dela. E ela precisa ser remunerada para isso. Precisa a universidade considerar que o tempo de lideranças ciganas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, pescadoras e pescadoras, etc., não é um tempo que vai somente servir para que a gente coloque nas nossas teses, mas que seja retribuído não só por um reconhecimento imaterial, que é um título, mas também financeiro, porque é um tempo que se defende da vida das pessoas. E o tempo, a gente aprendeu com a pandemia, ele é incontrolável. Né? Ele a gente não tem como lidar com isso, e a gente precisa criar mecanismos para que isso seja valorizado. Então, temos essas frentes na UFPB hoje. Divulgo aqui no curso, complementando a fala de Márcia, porque dentro dessa circularidade que a gente se envolve, né, Márcia, de saberes e de fazeres, eu só posso estar fazendo isso na UFPB porque um dia estive em Conceição e conversei com vocês, e agora estou desse lado de cá, tentando fazer com outros povos e povas de outros jeitos e dentro das limitações e possibilidades possíveis. E com esse relatório do que eu estou tentando fazer junto com o NEAB dentro da UFPB e com o grupo NEAB, Baobá e Mirapitã, a gente agradece a você pela participação de hoje. Baobá, resistência, Baobá, existência, Baobá, um bondeiro de África.